Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos à nossa reflexão, o início da nossa reflexão da leitura da Carta de São Paulo aos Gálatas, nosso primeiro encontro da escravidão para a liberdade, Gálatas capítulo 1, versículo 1 ao versículo 5. A Carta aos Gálatas foi uma mensagem de Paulo enviada às igrejas da Galácia. Provavelmente foi escrita quando Paulo estava em Éfeso, e provavelmente pelos anos 50 a 53. Esta carta é um dos primeiros escritos de São Paulo, os primeiros escritos paulinos. Quando Paulo estava em Éfeso, Paulo ficou sabendo que na Galácia tinham pessoas que estavam duvidando da sua autoridade, de que o evangelho de Paulo não era verdadeiro, pois ele, Paulo, acentuava a graça, mas não acentuava a observância da lei de Moisés, como a circuncisão. A circuncisão é o que nós chamamos hoje de operação de fimose para o homem. A celebração das festas judaicas, facilitando assim o evangelho aos gentios. Os cristãos que vinham do paganismo, neste grupo adversário de Paulo, estavam sendo obrigados a circuncidar para poder serem salvos. Paulo, ao tomar conhecimento desses agitadores que causam confusão nas igrejas da Galácia, escreve esta carta, dando então assim autoridade ao seu evangelho como apóstolo. Esta carta aos Gálatas, defendendo o anúncio do evangelho aos gentios, Paulo quer, pela primeira vez, nos falar da justificação pela graça por meio da fé, independente da observância da lei de Moisés. Os agitadores eram cristãos judaizantes, ligados a um cristianismo rígido. Eles eram mais rígidos que Pedro, Paulo ou Tiago de Jerusalém. Este grupo não era judeu, pois não exigiam a observância completa da lei, mas na necessidade de manter do judaísmo algumas coisas como circuncisão e algumas práticas judaicas. Vejamos passo a passo esse encontro com Paulo, como ele, de uma forma apaixonada, vai defender o evangelho aos gentios. Vamos ouvir o nosso texto, nós vamos trabalhar o capítulo 1, versículo de 1 a 5. Paulo afirma: Paulo apóstolo, não da parte dos homens, nem por meio de um homem, mas da parte de Jesus Cristo e de Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Eu e a todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia, que a graça e a paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Cristo entregou-se pelos nossos pecados, para nos arrancar deste mundo mau, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. A Deus seja dada a glória para sempre. Amém. Vejamos o versículo 1. Paulo apóstolo, não da parte dos homens, nem por meio de um homem, mas da parte de Jesus Cristo e Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo inicia a carta de forma curta e grossa. Ele vai logo ao assunto. E ele refere já diretamente à sua pessoa. Paulo é o remetente. Ele se apresenta com sua autoridade, que estava sendo desacreditada por pessoas das igrejas da Galácia. Ele afirma que ele é apóstolo. Seu apostolado
não vem autorizado por parte dos homens, isto é, não é humano. Nem mesmo foi sua autoridade dada por um ser humano que ele conferiu seu apostolado. Ele é apóstolo da parte de Jesus Cristo, que ele conferiu o nome de apóstolo e para o apostolado, o nome de apóstolo para o apostolado, e da parte de Deus, o Pai, que o ressuscitou, o Filho, dentre os mortos, que também deu a ele esta autoridade apostólica. Que o apostolado de Paulo é da parte da autoridade de Jesus, nós vemos no encontro com Jesus no caminho de Damasco. Vejamos lá o Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do versículo 1 a 18. Essa leitura seria importante para nós. Aqui vamos citar algumas passagens. Saulo, isto é, Paulo, encontra com Jesus no caminho de Damasco. Ele estava buscando cristãos, na época chamados seguidores do caminho, e naquele caminho, para Damasco, ele encontra Jesus. Uma luz vinda do céu brilhou de repente em torno dele. Paulo cai por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saul, Saul, por que me persegues? Paulo então pergunta: Quem és tu, Senhor? E a voz responde: Eu sou Jesus, a quem você persegue. A voz diz: Levanta-te, entra na cidade, e aí te dirão o que deves fazer. O texto continua. Ele entrou em Damasco e ficou 3 dias sem ver, nem comer, nem beber nada. Ananias, um cristão de Damasco, ouve Jesus numa visão de ir ao encontro de Paulo. Ananias resiste, mas o Senhor Jesus o convence e diz: Vá, porque este homem, Paulo, é um instrumento que escolhi, aqui é a vocação, para levar o meu nome entre as nações. Aqui está a sua missão, a missão conferida a Jesus, que o escolheu. Paulo foi então batizado e recuperou a vista. O mesmo podemos ver na primeira carta aos Coríntios, falando de Jesus ressuscitado, que apareceu aos apóstolos. E ele diz: Ele apareceu a mais de 500 irmãos e depois, por último, apareceu a mim. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 18, capítulo 15, versículo 8 a versículo 10. Em último lugar, apareceu também a mim, diz Paulo, que sou como um aborto. De fato, eu sou o menor dos apóstolos. Nem mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. A igreja não é obra humana, ela é de Deus. Ela pertence a Deus. Mas pela graça de Deus, Pai, sou o que sou. E sua graça concebida a mim não se tornou estéril. Pelo contrário, trabalhei mais do que todos eles. Não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, diante dessa confissão de Paulo, é com esta autoridade de apóstolo que ele escreve aos Gálatas. Ele não é um impostor, ele é apóstolo, escolhido por Cristo e pelo Pai, para a missão que lhe foi confiada. É com esta autoridade de apóstolo que ele se apresenta diante das comunidades da Galácia e dos que duvidavam de sua autoridade. Versículo 2. Eu e todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Paulo dirige aos destinatários da carta, às igrejas que estão na província da Galácia. Com Paulo existem outros irmãos que acompanham nesta mensagem. Versículo 3.
Graça e paz a vocês da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos libertar do mundo mau em que estamos, conforme a vontade de Deus, nosso Pai. Segue a saudação de Paulo, graça e paz. Esta tem sua origem em Deus, nosso Pai, e também do Senhor Jesus Cristo, fonte de graça e de paz. Graça e paz vem do Senhor Jesus Cristo e nos refere ao ato de salvação realizado na cruz, onde por amor de nós, por pura graça, ele se entregou a nós, em razão dos nossos pecados. Este ato doador na cruz foi para nos libertar deste mundo mau em que nós nos encontramos. Jesus Cristo, nosso Senhor, tudo realizou fazendo a vontade de Deus e nosso Pai. Paulo então expressa o mistério da salvação que Deus e nosso Pai realizou por meio de Jesus Cristo, tudo por nós, para a nossa salvação. Versículo 4. A Ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. A doxologia se refere a Deus Pai pela obra de redenção realizada por meio de seu amado Filho Jesus Cristo. Ao Pai eterno, seja a glória para sempre, eternamente, na história da humanidade e na eternidade divina, pelos séculos dos séculos. Esta introdução à carta de Paulo, ele termina com um grande amém, isto é, um assim seja, que assim se realize. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.